Fala, meu povo do mato, beleza? Sejam todos bem-vindos aí em mais um vídeo no canal. Primeiramente eu queria agradecer aí a todos os inscritos do RB Bushcraft, do meu canal aí, porque nós chegamos à marca de 1000 inscritos e eu estou muito feliz. Queria agradecer imensamente a cada um de vocês que tem me acompanhado aí, que tem acompanhado as minhas aventuras e sobre as minhas falácias aí, sobre os reviews que eu faço de alguns dos equipamentos que eu utilizo quando eu vou pro mato. Beleza? Mais uma vez estou no mesmo local, estou aqui na minha casa, no meu escritório particular, e eu vou falar hoje para vocês um pouquinho sobre minhas configurações que eu utilizo aí quando eu vou pro mato, sobre meu kit cozinha. E eu possuo, como vocês estão vendo aqui, vários tipos de maneiras diferentes para poder estar preparando meu alimento aí nas aventuras que eu vou. E eu vou falar um pouquinho de cada um e de como eu utilizo eles, em quais situações que eu os utilizo. Beleza? Então me acompanhe nesse vídeo aí que vai ser show de bola. E muito obrigado a todos os inscritos. E não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir o canal. Beleza? Bora lá falar sobre cada um desses itens aqui e em quais situações que eu os utilizo. Beleza? Bora lá. Bem, pessoal, dependendo da situação, né, aonde eu vá fazer minhas atividades aí outdoor, eu sempre escolho, né, algumas configurações, alguns setups aí para poder estar indo praticar minhas atividades outdoor. Primeiramente eu vou falar sobre fogareiro, né? Eu utilizo mais o fogareiro a gás, sempre, né? O botijão de gás com o fogareiro, né, que você acopla, para poder fazer montanhismo. Quando eu vou subir montanha, fazer parte de montanhismo aí, né, que está chegando, principalmente agora que está chegando a temporada, que é a parte mais fria do ano. Outono ainda não é tão frio quanto o inverno, mas a gente não, né? Eu pelo menos utilizo muito do gás. E uma coisa que eu queria dizer para vocês é que, dependendo do gás, eles não são iguais, tá? Vocês têm que prestar atenção na composição do gás, porque tem alguns gases aí, né, botijão de gás, que eles não têm a mesma composição. Esse que eu uso aqui, ele é próprio para montanhismo, tá? Ele tem uma combustão melhor, ele esquenta mais, apesar de gastar mais, mas ele esquenta mais, e é aquele tipo de coisa, né? Você não vai estar podendo fazer aí uma refeição, cozinhando alguma refeição que demora para ficar pronta, né? Geralmente você leva aí comida liofilizada, né? Algum sopão aí, então você praticamente aí, pelo menos é o que eu faço, é uma comida onde a gente esquenta a água, a gente bota na comida o liofilizado, que é um alimento que ele vem desidratado, e quando você o hidrata, né, ele expande, então ele ocupa pouco espaço na mochila, e é o que eu sempre carrego comigo. Então quando eu vou para as minhas atividades em montanhismo, nesses tipos de situação aí, eu utilizo o gás e o fogareiro, tá? Tem esse fogareiro, tem esse botijão de gás também aqui, que ele serve para vocês. Esse aqui você utiliza ele naqueles fogões portáteis, né? Só que uma dica aí que eu vou dar para vocês: hoje em dia você encontra essa pecinha aqui, você acopla na cabeça do botijão e ele serve para você estar encaixando o gás, o fogareiro aqui em cima, tá? Então numa situação, isso aqui custa baratinho, você encontra aí na Shopee. Inclusive vou deixar na descrição do vídeo todos os produtos que eu vou estar, ou pelo menos todos os produtos ou semelhantes a esses aqui, e vocês podem estar indo lá conferir, adquirir, e prestem atenção porque alguns são similares, tá? Então leia a descrição do produto antes de fazer a compra, beleza? Então essa pecinha aqui você encaixa nesse tipo de botijão, e dá para fazer o encaixe do fogareiro aqui, e você vai estar usando esse botijão de gás também para estar cozinhando. Show de bola? Próximo equipamento, o que eu tenho usado muito aí em situações quando eu vou no mato, que eu não posso fazer fogueira dentro da mata, dependendo do local, eu tenho dado preferência para a espiriteira, tá? Essa aqui é uma espiriteira, na verdade eu não sei se tem marca dela, eu comprei essa espiriteira, tem o modelo dela aí na descrição do link de compras aí, vocês vão poder estar adquirindo,
né? É uma espiriteira muito boa, tá? Isso daqui é o porta cantil, se vocês quiserem estar utilizando, ó. Vocês podem estar utilizando tanto com a parte de baixo, para a parte de baixo, quanto com a parte de cima, beleza? Tenho dado preferência para etanol de posto, etanol automotivo aí, né, que vocês encontram em posto de gasolina, e também utilizo em situações quando eu não posso acender fogueira, que eu estou dando preferência para a espiriteira, eu estou usando também este protetor de vento aqui, que ajuda muito em locais aí que vocês... Isso aqui inclusive pode ser até utilizado quando vocês vão para a montanha aí, que é lugar que venta muito, vocês podem estar protegendo a chama do fogareiro ou da espiriteira, tá? Ele fica aqui dentro, você envolve ele e bota sua panelinha em cima aqui para poder cozinhar, e ele protege do fogo e o fogo não fica se dissipando muito calor, você consegue cozinhar os alimentos mais rapidamente, beleza? Depois da espiriteira, galera, além da espiriteira, outro produto que eu utilizo muito, que eu tenho utilizado bastante também, inclusive fica dentro das minhas mochilas aí, tanto em casa, na minha situação da mochila que eu tenho em casa, do meu EDC de casa, e meu EDC que eu levo no meu carro, tudo dentro da mochila, tá? Eu também tenho gostado muito, 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 principalmente desse fogão aqui, desse fogão portátil. Esse fogão aqui é do meu brother aí, Marcelo, do Bushcraft Café. Esse fogão aqui tem me surpreendido porque ele tem várias funções, tá? Vocês podem acoplar essas treliças aqui para estar apoiando a panela de vocês, beleza? Vocês podem estar colocando grelha, ela vem com várias grelhas aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês aqui, só um minutinho. Ó, olha a quantidade de situações que você pode estar usando. Ó, por exemplo, esse daqui você pode colocar aqui e ele vira um fogão, né? Ele já é um fogão, mas ele tem essa boca aqui, onde o calor, né? Você bota a madeira por aqui e o calor, né, passa por aqui, então ele como se fosse realmente uma chama aí, uma boca de fogão de verdade. E tem outros também que você pode estar fazendo seu churrasco aí. Isso aqui é uma grelha, tá? Vocês vão estar colocando aqui dentro ou aqui em cima também, poder estar utilizando essas partes aqui. E esse fogão, por incrível que pareça, esse fogão aqui se transforma num forno. Num forno, gente. Você põe essa peça aqui por dentro e depois consegue utilizar esse fogão aqui como forno. Esse fogão aqui é muito, muito, muito top, tá? Tem outros modelos aí do Bushcraft Café do Marcelo também, tem uns menores. E eu vou falar também agora do pequenininho. Esse daqui é mais simples, né? Ele é bem menor, bem mais assim prático de montar, mais rápido, um pouquinho mais leve do que aquele maior lá, mas faz uma diferença danada, consome, principalmente por consumir pouco material, né, para você queimar. Então você utiliza pouca madeira aí para estar esquentando a sua comida, para estar fazendo o seu rango aí no meio do mato. Esse aqui não sai também de dentro da minha mochila. E esse está bem usado, tá? Esse está bem usado, tá bem usado, tá bem usado. Pode comprar, que fica muito top, beleza? Eu acho que da parte de fogão que eu utilizo daqui, de todos, eu acho que eu já falei, mas por último que eu comprei do meu amigo Everardo aí, do Lion Forge, tá? Que é o mesmo fabricante aí do Axfire, que eu falei aí no vídeo do evento do Bush Day. Eu adquiri esse Bush Grill aqui, tá? Tu põe no mato, no chão, tá? Isso aqui você enfinca na parte do chão, ele fica assim. E tu coloca a parte da caldeira, se você tiver um caldeirão aí, ou as panelas que vocês utilizam aí para estar
fazendo e ele fica assim. Então você consegue mover, tira do fogo, tá? Utiliza a parte da caldeira ou de uma panela para você fazer seu café aí. Eu achei isso aqui muito legal, bem resistente, muito bem feito, muito bem acabado. Vou estar deixando na descrição do vídeo aí o canal aí do Everardo no Ironforge e também o site aí deles aí, do perfil deles, se porventura vocês quiserem adquirir, e eu recomendo muito a aquisição desse tipo de produto aqui, beleza? Isso daqui eu utilizo quando eu vou ir mais numa cachoeira, né? Uma coisa mais prática, se a gente for fazer uma parada mais bushcraft mesmo, né? Mais, digamos assim, natural, onde você faz fogueira aí com lenha, né? Não leva esses aparatos todos de fogão, você monta uma fogueira numa pedra ali, né? Faz um cerco com pedra e utiliza esse kit aqui para estar podendo fazer os seus alimentos. E quanto a isso, do mais, eu tenho utilizado, tenho dado preferência, né, para esses tipos de panela aqui, ó. Essa panela aqui é muito top. Dentro dela eu já coloco alguns itens aí como sal, talher, bucha. Aí vai do mais diversos temperos aí, açúcar, sal, pimenta. Tem café aqui também que eu levo um potinho desses daqui, tá? Lembrando aí, galera, que eu utilizo, né, a esponjinha para estar lavando meus objetos no meio da natureza, mas eu uso sabão de coco, tá? Que é menos agressivo, não vai fazer limpeza de utensílios aí perto de nascente, tá? Por favor, e utilizem sempre, né, quando possível. Se puder trazer sujo para casa para estar lavando em casa, é melhor. Mas se tiver no meio da natureza, tu vai fazer um trek de 2 dias, né, vai fazer uma expedição, onde você vai ter que limpar o seu material de utensílio para cozinhar em uma outra ocasião, eu dou preferência para o sabão de coco, né, que é menos agressivo. Vocês encontram aí no mercado esses tipos de sabão. E aqui, nesse kit aqui, eu tenho utilizado também bastante, que eu utilizo essa canequinha aqui do meu amigo Rafael, do Sobrevivencialismo Raiz. É uma canequinha de alumínio, tá? Bem grande. Tenho utilizado também com certa frequência. Utilizo para estar tanto na espiriteira, quanto na fogueira, quanto no bush grill. É muito versátil, beleza? Esse aqui é um pote da Aztec, um pote de água aí. Aqui tem alguns adesivos, inclusive, do Bushcraft Café. Beleza? E vocês podem estar adquirindo aí de Sobrevivencialismo Raiz. Tem outros também objetos que eles fazem aí, que ele faz aí para cozinha, que são excelentes, recomendo muito mesmo. Esse outro kit aqui, que é um kit menorzinho de panela, é um kit da Tonchico. Esse aqui eu comprei no AliExpress, tá? É um kit que vem com uma panelinha, essa aqui vem de 500 ml, tá? Esse aqui geralmente é o kit que eu uso para quando eu vou para a panelinha que eu uso quando eu vou fazer montanhismo, porque eu só esquento a água, boto na comida liofilizada, porque é uma comida mais, é um pacote mais leve. Então, quando a gente vai em montanha, o clima é muito frio, então a gente tem que estar sempre preparado, tem que levar barraca, tem que levar toldo, tem que levar saco de dormir, tem que levar roupa de frio. Já subi no Pico da Bandeira uma vez com a mochila assim, estourando de peso, porque realmente são coisas que são necessárias. Tem que levar bastante roupa, tem que levar, né, as camadas aí que a gente utiliza para frio, segunda pele, interpele, casaco bruto. Então são coisas que pesam bastante nesse tipo de ocasião. E quanto menos peso você levar, melhor. Beleza? Então tem essas duas panelinhas que eu uso também. Essa aqui serve também como uma canequinha aí. Muito bom. E aqui também, aqui dentro, tem alguns potezinhos também com tempero, com esponja também, com outro kit de talher. Então esse daqui eu uso bastante também. E por último, para falar do que eu uso, esse kit aqui da Stanley, tá?
Não estou fazendo propaganda da Stanley, mas esse kit café aqui é para fazer café, né? Ele é uma prensa francesa. Ele aqui em cima ele já vem com essas duas canecas aqui de plástico, né? Bem resistente, bem dura, beleza? Aqui ele já vem com um potezinho, tá? A rosca dele. E aqui dentro tem um pouquinho de café com leite. Vocês encontram aí alguns sachês prontos já de café com leite para estar podendo fazer, ou quem quiser levar café, porque você pode fazer pela prensa francesa. E a prensa francesa nada mais é do que esse item aqui. Ele vem com essa telinha aí no final, não sei se vocês vão estar conseguindo ver a tela final, onde você esquenta a água, né? Aqui mesmo, ó, ele já vira uma panelinha, como essa daqui, como a do Marcelo aí. Tu coloca aí na espiriteira ou no fogareiro, tu esquenta a água, bota o café já diretamente, pó de café diretamente na água. Quando ele ferver, vocês vêm com a prensa francesa e vem abaixando esse objeto aqui, que ele vai fazendo a depuração do café, né? Ele bota a borra do café pro fundo, tá? E depois é só vocês colocarem. E isso daqui é um compartimento de água, ele cabe até, acho que meio litro d'água aqui, se eu não me engano, é o que eu tô vendo aqui, tá? E você só colocar o café aqui. Como ele é um porta-café, ele não é um kit da Stanley propriamente para a cozinha, mas é o que eu utilizo por eu achar que é o mais completo, porque todo mundo que vai no mato gosta de café. Então já aí dá para fazer alimento aqui, cozinhar, um macarrão, uma parada aí que não seja muito elaborada. É o que eu tô falando, tu não vai fazer uma feijoada aqui, não vai fazer nesses comida assim mais elaborada, mas dá para fazer um arroz, dá para esquentar aí. Às vezes quem gosta, quem curte enlatado e tem algumas feijoadas enlatadas, tu bota aqui e esquenta, beleza? Mas esse aqui é um kit para café, mas eu utilizo bastante, até porque ele é prático, porque ele é uma coisa só, entendeu? Tu botou, ó, montou ele, praticamente sua cozinha já está pronta. Praticamente sua cozinha já está pronta, porque aqui tem um pote para água, pode fazer café, pode utilizar a parte que vocês fervem a água aí para estar cozinhando seus alimentos. Então eu acho isso daqui muito bom. Só tem um problema, que eu acho ele pesado. Mas como ele é um kit pra mim, na minha opinião, muito completo, eu acho que vale a pena vocês terem aí, né, para estarem poder fazendo as suas atividades outdoor. E galera, não menos importante, que ia acabar não falando dele, mas eu acabei de olhar ele aqui, é essa grelha aqui, que eu utilizo muito quando eu vou ir para beira de cachoeira também, aonde eu não quero levar um porquinho, eu quero fazer uma parada mais mateira aí. Eu só coloco a brasa embaixo e monto a minha grelha aqui. Tu pode estar colocando, fazendo churrasco, colocando panela. Tenho dado preferência também, acabei esquecendo de pegar lá dentro, é uma caldeira, um caldeirão aí de 1 litro mais ou menos. Ele é redondo, tipos desse da avó de vocês aí tá cozinhando feijão. Para quem é da época antiga aí, um pouco vai lembrar. Ele tá lá dentro, eu vou estar colocando uma foto dele aqui, ó. Esse caldeirão aqui tem no link da descrição, que eu tô colocando aí dos produtos aqui, para quem quiser adquirir aí lá na Shopee. Você acha muito desses materiais aqui, beleza? Então esses daqui são todos os objetos, praticamente os meus kits de cozinha, dependendo dos locais para aonde eu vou, beleza galera? Lembrando, cada um aí tem a sua preferência, né? Pode estar querendo fazer uma cozinha mais roots, né? Colocar roots não, né? Mais sobrevivencialismo mesmo, botar fogueira, fazer tipo de fogueira. Mas como eu aqui na minha região
eu tenho uma unidade de conservação, apesar de eu não poder fazer pernoites ou acampamentos em qualquer lugar aqui da mata, eu tenho dado preferência em matas que sejam particulares, que não façam parte da unidade de conservação, tá? E muitas das vezes eu fico até com receio de estar podendo fazer alguns outros tipos de conteúdo para vocês, como um abrigo primitivo, porque sinceramente já tem outros aí colegas, amigos aí do YouTube que tem canais aí que mostram esse tipo de conteúdo, mas como aqui eu tenho muita unidade de conservação, as matas aqui, eu evito de fazer esse tipo de conteúdo para não ter que ficar cortando madeira, né, desnecessariamente só não, né, para poder fazer um conteúdo para vocês, alguns outros tipos de conteúdo, como abrigo natural, esse tipo de coisa. Então eu aqui eu preciso usar esses equipamentos aqui onde eu não tenho a necessidade de ter que fazer uma fogueira, beleza? Ah, já ia esquecendo, mas não menos importante, esse kit aqui da Simo, tá? Que ajuda bastante para eu poder preparar os meus alimentos, tá cortando. Esse é um kit aí que eu ganhei num sorteio quando eu fui no Rupur do ano passado, né? Você faz a inscrição aí, inclusive queria mandar um abraço para todos os organizadores aí do Rupur. Ano passado foi maravilhoso. Quem nunca teve a experiência aí de ir no Rupur, podem ir, porque assim, as oficinas são interessantíssimas. A qualidade das oficinas são muito boas, pessoas muito experientes aí. Tive o prazer aí de encontrar o Luciano Tigre, o René aí que fez aí participou com o Luciano Tigre aí no Discovery Channel, entre outros bushcrafts aí, mais conhecido como no mundo aí, né, outdoor, mais renomados, assim, digamos assim, que é o Humberto Costa, Jorge Mato Verde, são pessoas que eu me inspiro muito, tá? O Donato Santos aí, pô, um puta de um arqueiro, tem muitos outros aí, EDC Mateiro, o pessoal do 05 Adventures, Paulo Momento, e tem muita gente boa lá no Rupur, vocês vão poder conhecer. Quem não teve oportunidade, podem ir, que não vão se arrepender, beleza? Então, esse daqui, falando por fim, esse é um kit da Simo que eu ganhei lá. Ele vem desse jeito aqui, galera, ó. Vem com 2 conjuntos de faca com garfo, tá? E uma tabuinha muito boa, tá? Para vocês poderem estar processando o alimento de vocês aí para poder cozinhar. Esse daqui é um kit que nunca sai também da minha mochila, beleza? E eu acho que eu já falei de tudo aqui que eu carrego para as minhas aventuras, dependendo da ocasião. Beleza? Se vocês quiserem complementar aí com o que vocês utilizam de diferente, vocês podem estar deixando no comentário aqui, que vai ser muito, muito, muito bem-vindo. Muito, muito bem-vindo mesmo, tá? Queria agradecer enormemente aí ao meu último vídeo falando sobre meus kits aí também de primeiros socorros e de sobrevivência, que teve uma reação muito maneira do público. O público deu uma fortalecida legal, legal mesmo, gostei bastante. E eu sinto necessidade também sinto necessidade não, né? Tem reviews aí, muitos canais aí fazem reviews também de equipamentos. Eu prefiro falar assim mais rapidamente sobre os meus produtos. Por quê? Porque senão eu vou fazer um vídeo somente falando de um equipamento, e eu não gosto de ficar detalhando alça, ficar detalhando tampa. Eu mostro o objeto, mostro a praticidade deles, porque eu sinto falta. Eu via muitos vídeos aí, o pessoal utilizando os equipamentos, e claramente que eles não têm obrigação, ninguém tem obrigação de ficar falando isso que eu tô falando, tá? É a minha opinião. De fazer um review, de mostrar o que utiliza, o que vai no mato, o que seja mais prático. Então eu acho que esse tipo de conteúdo aqui ajuda bastante aí o pessoal que está iniciando, ou o pessoal até que já é experiente. Inclusive no kit aí, no vídeo do kit de primeiros socorros e de sobrevivência,
tiveram vários comentários aí falando: Rafael, tu podia ter colocado isso, Rafael, tá faltando isso. E são coisas que realmente vão, vão me agregar, eu vou incluir nos meus kits aí, tá? Como alguns espelhos, por exemplo, uma manta aluminizada também. Então foram algumas coisinhas que eu não tinha reparado e eu tenho, inclusive, depois aí eu vou fazer um conteúdo para vocês mais sobre preparação, sobre o que eu levo no meu carro ali, tá? Para vocês poderem ter uma ideia de como eu ando, porque é muita bugiganga, gente. Se eu abrir uma caixa preta que eu tenho ali de material de camping aí, de bushcraft, de sobrevivência, de preparação, vou fazer até uma tag aí para Igor aí do Penumbra Sobrevivência e o Altman Outdoor aí também, para poder estar abrindo a caixinha que tem em casa aí, a caixinha preta de vocês, está mostrando todos os objetos, fogareiro, barraca, tudo que vocês utilizam aí no mato. Eu não sei se o vídeo vai ficar muito grande, mas é aquilo, né? Não vai montar barraca, não vai montar tudo, vai mostrar o que tem, o tarp todo, footprint aí, ou lona que vocês botam embaixo do barraco, o que quer que seja, mas para abrir a caixa preta de vocês, beleza? Então, isso aqui foi tudo por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não deixe novamente de seguir, de compartilhar, de curtir aí o canal. Os comentários são bem-vindos e bora pro mato, beleza? Um abraço, fique com Deus e até a próxima.